Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 10. Que belo começo para uma vida de eremita. 4 semanas de tortura, inquietude e doença. Ah, estes ventos gélidos e estes céus fechados do norte, estas estradas intransitáveis e estes médicos de aldeia que demoram tanto a chegar. E, esta ausência de semblantes humanos. E o pior de tudo, a terrível recomendação feita por Kenneth, de que eu não tenho esperanças de sair de casa antes da primavera. O Sr. Ratcliffe acaba de me conceder a honra de uma visita. Há cerca de uma semana ele mandou um par de perdizes, as últimas da estação. Canalha! Não está totalmente isento de culpa por esta minha doença, e eu pretendia lhe dizer isso. Mas, ai de mim, como poderia ofender um homem que teve a caridade de se sentar à minha cabeceira durante 1 hora e conversar sobre outros assuntos que não fossem comprimidos e poções, ampolas e sanguessugas? Foi um alívio. Estou fraco demais para ler, mas sinto que preciso de distração. Por que não chamar a Sra. Dean e pedir que termine sua história? Lembro-me dos incidentes principais, até onde ela chegou. Sim, lembro-me de que o herói fugira e dele não se ouvira mais falar durante 3 anos, e a heroína se casara. Vou tocar a campainha. Ela vai ficar contente ao me ver disposto a ter uma conversa animada. A Sra. Dean veio. Faltam 20 minutos ainda para o senhor tomar o remédio, começou a dizer. Chega disso. Eu gostaria de... O doutor disse que o senhor não precisa mais tomar nenhum pó. De bom grado. Não me interrompa. Venha e sente aqui. Tire as mãos desse implacável exército de frascos. Tire o tricô do bolso. Isso. Agora, continue a história do Sr. Ratcliffe de onde parou, até o presente. Ele terminou seus estudos no continente e regressou transformado num cavalheiro? Ou conseguiu auxílio para os estudos? Ou fugiu para a América e fez fortuna sangrando o novo país? Ou ganhou dinheiro de forma mais rápida nas estradas inglesas? Talvez tenha feito um pouco de tudo isso, Sr. Lockwood, mas eu não poderia jurar. Disse-lhe anteriormente que não sabia como ele tinha ganhado o dinheiro que tem. Tampouco sei como fez para elevar sua mente daquela ignorância selvagem na qual afundara. Mas, com sua licença, vou prosseguir ao meu modo, se o senhor acha que assim vai se distrair e não se cansar. Sente-se melhor esta manhã? Muito melhor. Ótimo. Vim junto com a senhorita Catherine para Thrushcross Grange, e para a minha agradável frustração, ela se comportou infinitamente melhor do que eu ousava esperar. Parecia gostar quase em demasia do Sr. Linton, e até a irmã dele demonstrava muito afeto. Naturalmente, ambos se preocupavam em agradá-la. Não era o espinheiro cedendo às madressilvas, mas as madressilvas abraçando o espinho. Não havia concessões mútuas. O espinheiro se mantinha de pé, as madressilvas se curvavam. Quem pode se mostrar mal-humorado e carrancudo quando não encontra nem oposição nem indiferença? Observei que o Sr. Edgar tinha um medo profundo de fazê-la perder a calma. Ocultava dela esse pavor, mas, se me ouvisse responder asperamente, ouvisse qualquer outro criado fechando a cara ante alguma ordem imperiosa da esposa, víamos sua contrariedade num franzir de testa, que nunca acontecia por motivos próprios. Muitas vezes ele me repreendeu por meu atrevimento e confessou que uma punhalada não causaria uma dor mais aguda do que ver sua esposa contrariada. A fim de não aborrecer um patrão gentil, aprendi a ser menos suscetível. Durante meio ano, a pólvora permaneceu inofensiva como areia, já que não havia fogo para fazê-la explodir. Catherine tinha temporadas de melancolia e mudez, respeitadas com o silêncio solidário pelo marido, que as atribuía a uma alteração no seu temperamento produzida pela perigosa doença, já que nunca fora sujeita a depressões anteriormente. Quando o sol voltava a brilhar para ela, o Sr. Linton correspondia. Creio poder afirmar que eles partilhavam uma felicidade profunda e crescente, que terminou.
Bem, no fim das contas, precisamos zelar por nós mesmos. Os mansos e os generosos só parecem demonstrar um egoísmo mais justificável do que os autoritários. Tudo acabou quando as circunstâncias fizeram com que ambos sentissem que os interesses de um não eram a preocupação principal nos pensamentos do outro. Numa tarde agradável de setembro, eu vinha do jardim com um cesto pesado de maçãs que estava colhendo. Escurecia e a lua espiava por cima do muro alto do pátio, projetando sombras indefinidas nos vários cantos proeminentes da casa. Pus o cesto nos degraus da porta da cozinha e parei para descansar, respirando um pouco mais aquele ar suave e perfumado. Estava com os olhos fixos na lua e de costas para a porta, quando ouvi uma voz atrás de mim perguntar: Nelly, é você? Era uma voz profunda e não pude reconhecê-la, mas havia algo na forma de pronunciar meu nome que a fazia soar familiar. Virei-me para ver quem falava, apreensiva, pois as portas estavam fechadas e eu não vira ninguém se aproximar dos degraus. Algo se moveu no alpendre. Ao me aproximar, distingui um homem alto, vestindo roupas escuras, rosto e cabelos também escuros. Ele se apoiava na moldura da porta e tinha os dedos na tranca, como se pretendesse abri-la. Quem será? Pensei. O Sr. Earnshaw? Não, a voz não se parece em nada com a dele. Faz 1 hora que estou esperando, prosseguiu ele enquanto eu o fitava. E durante esse tempo nada por aqui se moveu, como se todos tivessem morrido. Não tive coragem de entrar. Não me reconhece? Olhe bem, não sou um estranho. O luar iluminou seu rosto. As faces eram pálidas e meio cobertas por um bigode preto, a testa carregada, os olhos fundos e muito singulares. Eu me lembrava daqueles olhos. O quê? Exclamei sem saber se devia considerá-lo um visitante deste mundo e ergui as mãos espantada. O quê? Você voltou? É mesmo você? Sim, sou eu, Ratcliffe, respondeu ele, desviando os olhos de mim e fitando as janelas, que refletiam uma série de luzes brilhantes, mas não revelavam nenhuma luz vinda de dentro. Eles estão em casa? Onde está ela? Nelly, você não está contente. Não precisa ficar tão perturbada. Ela está aqui? Diga-me, quero ter uma palavrinha com ela, a sua patroa. Vá e diga que alguém de Gimmerton deseja vê-la. Como ela há de reagir? Exclamei. O que vai fazer? Se a surpresa me desnorteia, vai deixá-la fora de si. E você é Ratcliffe, mas tão mudado? Não posso compreender. Por acaso esteve servindo como soldado? Vá transmitir meu recado, interrompeu ele impaciente. Não vou ter paz até que faça isso. Levantou a tranca e eu entrei. Mas quando cheguei à sala onde estavam o Sr. e a Sra. Linton, não consegui ir adiante. Por fim decidi, como pretexto, perguntar se queriam que eu acendesse as velas, e abri a porta. Os dois estavam sentados junto a uma janela, cuja gelosia aberta deixava ver, para além das árvores do jardim e do parque verdejante, o vale de Gimmerton, com uma longa faixa de neblina chegando-lhe quase ao topo, pois logo depois de passar a capela, como deve ter notado, o canal que corre da charneca se une a um riacho, que por sua vez acompanha a curva do vale. Wuthering Heights erguia-se acima daquele vapor prateado, mas nossa antiga casa não era visível. Na verdade, debruça-se mais sobre o outro lado. Tanto a sala quanto seus ocupantes e a paisagem que contemplavam pareciam maravilhosamente serenos. Eu relutava muito em transmitir o recado e estava a ponto de ir-me dali sem fazê-lo, depois de perguntar sobre as velas, quando um desvario qualquer me fez voltar e murmurar. Uma pessoa de Gimmerton deseja vê-la, senhora. A respeito do quê? Perguntou a Sra. Linton. Não perguntei, respondi. Bem, feche as cortinas, Nelly, disse ela, e traga o chá. Já volto. Saiu da sala e o Sr. Edgar perguntou com indiferença quem era. Alguém que a patroa não espera, respondi. Aquele Ratcliffe. O senhor se lembra dele, o rapaz que morava na casa do Sr. Earnshaw. O quê? O cigano? O moço do arado? Exclamou. Por que não avisou a Catherine? Psiu! O senhor não devia chamá-lo por esses nomes. Ela ficaria muito triste se escutasse. Ficou inconsolável quando ele sumiu. Acho que seu regresso vai deixá-la radiante. O Sr. Linton foi até o outro lado da sala. Abriu uma janela que dava para o pátio e se debruçou. Acho que estavam ali embaixo,
pois ele exclamou depressa. Não fique aí, meu bem. Convido o visitante para entrar se for algum conhecido. Pouco depois, ouvi a tranca batendo e Catherine correndo escada acima, ofegante e arrebatada, excitada demais para mostrar alegria. Na verdade, a julgar pela expressão em seu rosto, seria de se supor uma terrível calamidade. Ah, Edgar, Edgar, disse arquejando e atirando os braços em torno de seu pescoço. Ah, Edgar, querido, Heathcliff voltou. Ele voltou! E o abraçou com mais força ainda. Ora, ora! Exclamou o marido irritado. Não precisa me estrangular por causa disso. Ele nunca me pareceu tão maravilhoso assim. Não há necessidade de tanto arroubo. Sei que não gosta dele, continuou ela, reprimindo um pouco a intensidade de sua satisfação. Mesmo assim, por mim, vocês vão ter de se tornar amigos. Digo a ele que suba. Aqui? Para a sala? Aonde mais? O patrão pareceu contrariado e sugeriu que a cozinha seria o local mais apropriado a ele. A senhora Linton fitou com uma expressão divertida, em parte zangada, em parte deliciando-se com a má vontade dele. Não, acrescentou depois de um momento, não posso recebê-lo na cozinha. Ponha 2 mesas aqui, Ellen, uma para o patrão e a senhorita Isabela, que são da pequena nobreza, e outra para mim e para Heathcliff, que somos de classes inferiores. Assim você fica satisfeito, meu bem? Ou devo mandar acender a lareira noutro lugar? Nesse caso, diga onde. Vou descer e mandar que meu convidado fique. Temo que esta alegria seja grande demais para ser verdadeira. Ela já ia correr escada abaixo, outra vez, quando Edgar a deteve. Você o convida a subir, ordenou dirigindo-se a mim. E Catherine, tente ficar alegre sem ser absurda. Não há necessidade de que a casa inteira veja-a recebendo um criado fujão como se fosse um irmão. Desci e encontrei Heathcliff aguardando no alpendre, evidentemente contado com um convite para entrar. Acompanhou-me sem dizer palavra, e eu o conduzi até onde estavam o patrão e a patroa, cujos rostos afogueados traíam sinais de discussão acalorada. Mas o dela brilhou com outro sentimento quando seu amigo surgiu à porta. Correu até ele, segurou-lhe as mãos e o levou até Linton. Pegou então os dedos relutantes do marido e fez com que cumprimentasse o outro. Eu estava ainda mais impressionado ao ver, agora inteiramente revelada pelo fogo da lareira e pela luz das velas, a transformação de Heathcliff. Ele se tornara um homem alto, atlético e bem formado. Ao seu lado, meu patrão parecia muito magro e com um jeito de garoto. A postura bem ereta sugeria uma passagem pelo exército. A expressão de seu rosto era de um homem mais velho e mais firme que a do Sr. Linton. Parecia inteligente e não guardava marcas da antiga degradação. Uma ferocidade um tanto animalesca espreitava, contudo, nos olhos fundos, queimando com o fogo negro, mas estava controlada. Seus gestos tinham dignidade. Não havia neles nada de grosseiro, embora tampouco exibissem graça. A surpresa de meu patrão era igual ou maior que a minha. Ele passou 1 minuto sem saber como se dirigir ao moço do arado, como o chamara. Heathcliff largou sua mão fina e ficou olhando calmamente para ele. Sente-se, disse Linton por fim. A senhora Linton, em memória dos velhos tempos, deseja que eu lhe ofereça uma recepção cordial, e eu, claro, fico satisfeito quando acontece algo que lhe dá prazer. Eu também, respondeu Heathcliff, sobretudo quando se trata de algo de que participo. Fico 1 hora ou 2, com prazer. Sentou-se diante de Catherine, que não desgrudava os olhos dele, como se temesse que lhe viesse a desaparecer se ela o fizesse. Heathcliff não erguia o olhar para ela com frequência. Uma olhadela de relance, vez por outra, era suficiente, mas seu olhar refletia, com confiança crescente, a alegria incontida que bebia no dela. Estavam por demais absorvidos em seu mútuo contentamento para se sentir constrangidos. Quanto ao Sr. Edgar, o mesmo não acontecia com ele. Estava cada vez mais lívido de aborrecimento, o qual chegou ao clímax quando sua esposa se levantou e, cruzando o tapete da sala, segurou as mãos de Heathcliff mais uma vez e riu como se estivesse fora de si. Amanhã vou achar que tudo isso foi um sonho, exclamou. Não vou acreditar que pude vê-lo, tocá-lo e falar com você mais uma vez. Ainda que você não mereça ser tão bem recebido, Heathcliff. Você foi cruel. Ficar ausente, sem mandar notícias, durante 3 anos, sem nunca pensar em mim.
Pensei um pouco mais do que você em mim, murmurou ele. Ouvi falar do seu casamento, Kate, não faz muito, e enquanto esperava no pátio lá embaixo, tracei o seguinte plano: vislumbrar seu rosto brevemente, uma expressão de surpresa, talvez, e prazer fingido. Em seguida, acertar contas com Hindley e então antecipar-me à lei, dando cabo de mim mesmo. A sua boa acolhida afastou essas ideias de minha cabeça. Mas cuidado para não me receber de modo diferente da próxima vez. Não, você não vai mais me afastar. Sentiu mesmo pena de mim, não foi? Bem, com razão. Lutei muito e tive uma vida difícil desde que ouvi sua voz pela última vez. E deve me perdoar, pois lutei só por você. Catherine, a menos que você queira tomar chá frio, venha para a mesa, por favor. Interrompeu Linton, tentando manter o tom de voz habitual e o mínimo de cordialidade. O Sr. Radcliffe tem uma longa caminhada pela frente, onde quer que vá se hospedar hoje à noite, e estou com sede. Ela tomou seu lugar diante do bule de chá, e a senhorita Isabela entrou, chamada pelo sino. Então, depois de ajudá-los a se sentar, deixei a sala. O chá mal demorou 10 minutos. A xícara de Catherine permaneceu vazia. Não conseguia comer nem beber coisa alguma. Edgar fez uma poça em seu pires e mal tocou na comida. Seu convidado não ficou mais do que 1 hora. Perguntei-lhe, à saída, se ia para Gimmerton. Não, vou para Wuthering Heights, respondeu. O Sr. Earnshaw me convidou, quando fui visitá-lo hoje pela manhã. O Sr. Earnshaw convidando a ele? E ele visitando o Sr. Earnshaw. Refleti muito sobre aquilo depois que Radcliffe se foi. Será que está se tornando um hipócrita, voltando para cá a fim de fazer o mal sob um disfarce de cordialidade? Perguntei-me. Tinha um pressentimento, no fundo do coração, de que teria sido melhor se não tivesse voltado. No meio da noite fui acordada pela Sra. Linton, que se esgueirou para dentro do meu quarto, sentou-se à beira da minha cama e puxou meu cabelo, a fim de me despertar. Não consigo dormir, Ellen, disse à guisa de desculpas, e preciso que alguma criatura viva me faça companhia na felicidade. Edgar está mal-humorado porque o que me deixa contente é algo que não lhe interessa. Recusa-se a abrir a boca, a não ser para fazer uns discursos rabugentos e tolos. E imagine que me acusou de ser cruel e egoísta por querer conversar quando ele estava se sentindo enfermo e cheio de sono. Sempre inventa uma doença quando qualquer coisinha o aborrece. Fiz alguns elogios a Radcliffe e ele, não sei se de dor de cabeça ou de inveja, começou a chorar. Então me levantei e o deixei sozinho. Para que elogiar Radcliffe diante dele? Ponderei. Quando eram garotos tinham aversão um pelo outro, e Radcliffe detestaria, do mesmo modo, ouvi-la elogiando o Sr. Linton. Assim é a natureza humana. Não fale mais dele ao Sr. Linton, a menos que queira provocar uma briga entre os dois. Mas não acha que isso revela uma grande fraqueza? Insistiu ela. Não sou invejosa. Nunca me sinto melindrada por causa dos cabelos louros de Isabela e de sua pele clara, de sua elegância e graça, e do carinho que toda a família demonstra por ela. Até mesmo você, Nelly, às vezes, quando discutimos, coloca-se logo ao lado de Isabela, e cedo como uma mãe tola, chamo-a de querida, e faço-lhe 1000 agrados até seu bom humor voltar. O irmão gosta de nos ver em bons termos, e isso me deixa contente. Mas os dois são muito parecidos, crianças mimadas, pensam que o mundo foi feito para agradá-los. Por isso, muito embora eu mime a ambos, acho que um castigo bem aplicado poderia lhes fazer bem. Engana-se, Sra. Linton, respondi. Eles é que mimam a senhora. Sei o que aconteceria se não a mimassem. A senhora tolera os caprichos passageiros dos dois, contanto que a tratem de adivinhar todos os seus desejos. Mas pode ser algo que venha a acontecer com consequências para os dois lados, e então aqueles que acusa de fraqueza são bem capazes de se mostrar tão obstinados quanto a senhora. E então combateremos até a morte, não é mesmo, Nelly? Devolveu ela rindo. Não, tenho tanta confiança no amor de Linton que acho que mesmo que o matasse, ele não teria vontade de retaliar. Aconselhei-a a apreciá-lo mais por seu afeto. Aprecio, respondeu ela. Mas ele não precisava ficar choramingando por qualquer coisinha. Isso é infantil. Em vez de se desmanchar em lágrima porque eu disse que Radcliffe é agora digno da consideração de todos, e que seria uma honra para ele ser o primeiro homem por aqui a se tornar seu amigo, ele deveria ter dito isso em meu lugar e ter demonstrado alegria por mim.
Deve se acostumar à presença dele e pode acabar por vir a estimá-lo. Considerando quantos motivos Radcliffe tem para não gostar dele, acho que se comportou de forma excelente. O que pensa da ida dele a Wuthering Heights? Indaguei. Sua transformação foi completa, pelo visto, um autêntico cristão, oferecendo a mão direita da amizade aos inimigos. Ele explicou, respondeu ela. Estava curiosa assim como você. Disse que fez uma visita a fim de se informar sobre mim, supondo que você ainda morasse lá. Joseph contou a Hindley que saiu e começou a lhe perguntar o que andara fazendo e como tinha vivido. Por fim, convidou-o a entrar. Havia algumas pessoas reunidas em torno de um jogo de cartas. Radcliffe se juntou a elas. Meu irmão perdeu algum dinheiro para ele e, vendo que isso era o que não lhe faltava, pediu que voltasse à noite. Ele consentiu. Hindley é descuidado demais para escolher com prudência sua companhia. Não se dá o trabalho de refletir sobre os motivos para desconfiar de alguém que prejudicou imensamente. Mas Radcliffe afirma que o principal motivo para retomar o contato com o antigo opressor é o desejo de se instalar em algum lugar perto de Thrushcross Grange e um apego à casa em que vivemos juntos. Além disso, tem também a esperança de que eu e ele venhamos a ter mais oportunidades de nos ver desse modo do que se ele se instalasse em Gimmerton. Pretende pagar regiamente pela permissão de se hospedar em Wuthering Heights. Com certeza, a cobiça de meu irmão há de levá-lo a aceitar seus termos. Sempre foi ganancioso, embora o que agarra com uma das mãos jogue fora com a outra. Belo lugar para um jovem estabelecer residência, comentei. Não teme as consequências, Sra. Linton? No que diz respeito ao meu amigo, não. Seu discernimento vai mantê-lo fora de perigo. Tenho certo medo das consequências para Hindley, mas ele não pode ficar pior moralmente do que já é, e vou evitar que qualquer coisa mais séria lhe ocorra. Os acontecimentos desta noite me reconciliaram com Deus e com a humanidade. Estava revoltada contra a providência. Ah, sofri demais. Demais mesmo, Nelly. Se aquela criatura soubesse o quanto, teria vergonha de macular com sua petulância o momento em que esse sofrimento acabou. Foi só bondade para com ele que me fez suportar o sofrimento sozinha. Se eu expressasse a agonia em que frequentemente me encontrava, ele teria passado a desejar tanto quanto eu que terminasse. Mas chegou ao fim, e não vou me vingar de sua tolice. Daqui por diante, vou ser capaz de aguentar tudo. Se a pessoa mais vil sobre a terra me esbofeteasse na face, não apenas eu daria a outra, mas pediria perdão por tê-la provocado. E como prova disso, vou fazer as pazes com Edgar agora mesmo. Boa noite, sou um anjo. Nessa convicção autocomplacente, ela se foi, e o sucesso de sua resolução cumprida estava óbvio pela manhã. O Sr. Linton não apenas deixara de lado a irritação, embora o humor ainda parecesse algo sombrio ante a exuberância da vivacidade de Catherine, como não fez objeção a que ela levasse Isabela consigo numa visita a Wuthering Heights pela tarde. Catherine recompensou-o com tanto afeto e ternura que transformou a casa num paraíso durante vários dias, tanto o patrão quanto a criadagem, desfrutando daquele sol que brilhava incessantemente. Radcliffe, Sr. Radcliffe, eu deveria dizer daqui por diante, usou com cautela a liberdade de visitar Thrushcross Grange, a princípio. Catherine também julgou prudente moderar suas manifestações de prazer ao recebê-lo, e ele aos poucos foi estabelecendo o seu direito de ser acolhido. Conservava boa parte daquela reserva que marcara sua meninice, e isso servia para reprimir quaisquer demonstrações mais alarmantes de sentimento. O desconforto de meu patrão teve um período de bonança e acabou sendo desviado para outro setor. Sua nova fonte de preocupação adivinha do imprevisto infortúnio, que era o fato de Isabella Linton demonstrar súbita e irresistível atração pelo tolerado visitante. Ela era, à época, uma moça encantadora de 18 anos de idade. Seu comportamento ainda era infantil, mas dotado de viva sagacidade. Vivos eram também seus sentimentos e seu temperamento quando ela se irritava. Seu irmão, que muito a amava, ficou atônito ante aquela preferência extravagante demonstrada pela moça. Sem levar em conta a degradação de uma aliança com um homem sem sobrenome e a possibilidade de que sua propriedade, na falta de herdeiros do sexo masculino, viesse a passar para as mãos de alguém assim. Ele tinha sensibilidade suficiente para compreender as intenções de Radcliffe e saber que, embora o exterior estivesse diferente, a mente continuava inalterada e inalterável, e temia aquela mente, causava-lhe revolta.
Ele estremecia ante a ideia de confiar Isabela aos seus cuidados. Teria estremecido ainda mais se tivesse consciência de que o afeto dela nascera espontaneamente e não encontrava reciprocidade, pois, no instante em que descobriu sua existência, pôs a culpa em Heathcliff, como se este o houvesse deliberadamente provocado. Todos já havíamos notado, a essa altura, que algo trazia aflição e ansiedade à Sra. Linton. Ela se tornara irritadiça e fastidiosa, dando respostas ásperas a Catherine e provocando-a sem cessar, sob o risco iminente de esgotar sua limitada paciência. Perdoávamos, até certo ponto, atribuindo seu humor à saúde fraca. Emagrecia e murchava a olhos vistos. Um dia, porém, quando estava particularmente indócil, rejeitando o café da manhã, reclamando que os criados não faziam o que mandava, que a patroa não lhe dava voz ativa na casa e que Edgar a negligenciava, que ficara resfriada graças às portas abertas e que deixávamos a lareira da sala apagar de propósito para aborrecê-la, mais uma centena de outras acusações ainda mais frívolas, a Sra. Linton insistiu peremptoriamente que Isabela fosse para a cama e, dando-lhe uma bronca, ameaçou mandar chamar o médico. Ante a menção do Sr. Kenneth, do Dr. Kenneth, ela exclamou no mesmo instante que sua saúde estava perfeita e que era somente a aspereza de Catherine que a tornava infeliz. Como pode dizer que sou áspera, sua malcriada? Exclamou a patroa, espantada com a afirmação nada razoável. Deve estar perdendo o juízo. Quando é que fui áspera? Diga-me. Ontem, soluçou Isabela. E agora? Ontem. Em que ocasião? Quando fomos caminhar na charneca. Você me disse para ir aonde quisesse, enquanto passeava com o Sr. Heathcliff. E é a isso que chama ser áspera? Indagou Catherine rindo. Não foi uma sugestão de que sua companhia era dispensável. Não nos importava que viesse conosco ou não. Apenas achei que a conversa de Heathcliff não teria interesse algum para você. Ah, não, chorou a jovem. Você quis me afastar, porque sabia que eu queria ir também. Ela perdeu o juízo? Perguntou a Sra. Linton, dirigindo-se a mim. Vou repetir nossa conversa, palavra por palavra, Isabela, e você me diga que interesse poderia ter para você. Não me interessa a conversa. Eu queria estar com... Sim, incitou Catherine, percebendo que a outra hesitava em completar a frase. Com ele, e não vou mais tolerar ser mandada embora. Prosseguiu ela, mais exaltada. Você é uma egoísta, Kate, e não quer que ninguém mais seja amado além de você mesma. Que garota impertinente! Exclamou a Sra. Linton surpresa. Mas não vou acreditar nesse disparate. É impossível que deseje a admiração de Heathcliff, que eu considero uma pessoa agradável. Acho que não entendi bem, Isabela. Entendeu sim, muito bem, disse a jovem enamorada. Eu o amo mais do que você jamais amou Edgar, e ele poderia vir a me amar, se você deixasse. Pois por nada deste mundo eu gostaria de estar na sua pele, declarou Catherine enfaticamente e com aparente sinceridade. Nelly, ajude-me a convencê-la de sua insensatez. Diga-lhe quem é Heathcliff, uma criatura bruta, sem refinamento, sem cultura, um árido matagal de tojo e pedra dura. Há tanta chance de eu colocar aquele canarinho no parque num dia de inverno, quanto de recomendar que entregue seu coração a ele. Foi uma ignorância deplorável da personalidade dele, mocinha, e nada mais, o que meteu esse sonho na sua cabeça. Eu lhe peço, não imagine que ele esconde um interior de benevolência e afeição sob uma aparência severa. Ele não é um diamante bruto ou uma ostra que contém uma pérola. É um homem feroz e implacável. Nunca digo a ele, deixe este ou aquele inimigo em paz, porque seria mesquinho ou cruel fazer-lhe mal. Digo, deixe-o em paz, porque eu detestaria vê-lo ser prejudicado. E ele haveria de esmagá-la como um ovo no pardal, Isabela, se achasse incômoda a sua presença. Sei que ele não tem condições de amar um Linton. Ainda assim, seria capaz de desposar sua fortuna e suas expectativas. A avareza está se tornando um pecado constante na atitude dele. Isto é o que eu penso, e sou amiga dele. Tanto que, se ele tivesse tentado seriamente conquistá-la, eu teria talvez ficado calada e permitido que você caísse em sua armadilha. A Sra. Linton fitava a cunhada com indignação. Que vergonha! Que vergonha! Repetiu furiosa. Você é pior do que 20 inimigos. Amiga venenosa. Ah, então não quer acreditar em mim? Desafiou Catherine. Acha que disse tudo isso por puro egoísmo? Tenho certeza de que sim, retrucou Isabela, e estremeço de horror. Muito bem,
exclamou a outra. Então veja por conta própria, se assim desejar. Já disse o que queria e não desejo mais tolerar sua insolência e seu atrevimento. E devo sofrer pelo egoísmo dela. A jovem soluçou quando a Sra. Linton deixou a sala. Tudo está contra mim. Ela estragou meu consolo, o único que eu tinha. Mas só disse falsidades, não foi? O Sr. Radcliffe não é um demônio. Tem uma alma generosa e fiel. Do contrário, como haveria de se lembrar dela? Tire-o da cabeça, senhorita, respondi. Ele é uma ave de mau agouro. Não é um bom companheiro para a senhorita. A Sra. Linton disse palavras fortes e, no entanto, não posso contradizê-la. Ela conhece o coração dele melhor do que eu ou qualquer outra pessoa e nunca haveria de fazer dele um retrato pior do que é. Pessoas honestas não escondem o que fazem. Como é que ele tem vivido? Como ficou rico? Por que está hospedado em Wuthering Heights, a casa de um homem que abomina? Dizem que o Sr. Earnshaw está piorando cada vez mais, desde que ele chegou. Ficam acordados a noite inteira, juntos, e Hindley hipotecou suas terras e não faz outra coisa além de jogar e beber. Ouvi dizer, faz só uma semana, foi Joseph quem me contou, quando o encontrei em Gimmerton. Nelly, ele me disse, qualquer hora dessas vamos ter um inquérito lá em casa. Um deles quase teve o dedo cortado fora, quando tentou impedir o outro de se degolar como se fosse um bezerro. É o patrão, sabe, que vai acabar no tribunal. Não está preocupado com os juízes, nem com Paulo, Pedro, João ou Mateus, com nenhum deles. Não se importa, quer mesmo é mostrar-lhes a cara em desafio. E aquele Radcliffe, vou lhe dizer, ri como ninguém da desgraça dos outros. Quando vai a Grange, diz alguma coisa sobre a boa vida que leva. É mais ou menos assim. Levanta-se quando o sol se põe, e daí são dados, conhaque, gelosias fechadas e luz de velas até o dia seguinte ao meio-dia. Em seguida, o malandro vai para o quarto, praguejando e gritando tanto que a gente decente é obrigada a tapar os ouvidos, e conta o dinheiro que ganhou, come, dorme e vai para a casa do vizinho fofocar com a esposa dele. Conta para a dona Catherine como o ouro do pai dela está passando para o bolso dele, e como o filho do pai dela está indo a galope na estrada da perdição, enquanto ele vai na frente para abrir as porteiras. Ora, senhorita Linton, Joseph é um velho patife, mas não é mentiroso. Se o que diz da conduta de Radcliffe for verdade, a senhorita jamais haveria de querê-lo para marido, não é mesmo? Você está mancomunada com os outros, Ellen, respondeu ela. Não vou dar ouvidos às suas calúnias. Que maldade é sua querer me convencer de que não há felicidade nesse mundo. Não sei dizer se ela esqueceria aquela fantasia com o tempo, ou se haveria de preservá-la perpetuamente. Não teve muito tempo para refletir. No dia seguinte, houve um julgamento na cidade vizinha, e meu patrão foi obrigado a comparecer. O Sr. Radcliffe, sabendo de sua ausência, apareceu bem mais cedo do que o habitual. Catherine e Isabella estavam na biblioteca, num silêncio hostil. A segunda, alarmada com sua recente indiscrição e a confissão que fizera de seus sentimentos secretos num arrombo temporário de paixão. A primeira, após refletir sobre o assunto, realmente ofendida com a cunhada, e, se ainda achava graça em seu atrevimento, fazia questão de não deixar transparecer. Riu ao ver Radcliffe passar pela janela. Eu varria a lareira e notei um sorriso malicioso em seus lábios. Isabella, absorta em seus pensamentos ou no livro, assim permaneceu até que a porta se abriu, quando já era tarde demais para ensaiar uma fuga, o que ela teria feito de bom grado se houvesse como. Entre e seja bem-vindo, exclamou a patroa alegremente, puxando uma cadeira para junto do fogo. Estamos mesmo precisando que uma terceira pessoa venha derreter o gelo entre nós duas, e você é justamente quem ambas escolheríamos. Radcliffe, é com prazer que lhe apresento finalmente alguém que gosta mais de você do que eu. Imagino que vá se sentir lisonjeado. Não se trata de Nelly. Não olhe para ela. Minha pobre cunhada está se consumindo à simples contemplação de sua beleza física e moral. Está em seu poder tornar-se irmão de Edgar. Não, Isabella, você não vai fugir. Continuou ela, detendo com um fingido ar brincalhão a jovem que se erguera desconcertada e indignada. Estávamos brigando feito cão e gato por sua causa, Radcliffe, e acabei sendo vencida nas declarações de devoção e admiração. Além do mais, fui informada de que, se eu tivesse o tato de me afastar um pouco, a minha rival, como ela se proclama, cravaria uma seta em seu coração, que haveria de prendê-lo para todo sempre, lançando minha imagem no esquecimento eterno. Catherine! Disse Isabella,
apelando para sua dignidade, sem tentar mais se soltar das mãos firmes da outra. Ficaria grata se você se ativesse à verdade e não me caluniasse, nem mesmo de brincadeira. Sr. Radcliffe, tenha a bondade de pedir à sua amiga que me solte. Ela se esquece de que o senhor e eu não somos amigos íntimos, e o que adverte é para mim mais doloroso do que consigo expressar. Como ele nada respondesse, e ao contrário se sentasse, demonstrando a mais completa indiferença aos sentimentos que ela pudesse nutrir por ele, Isabela se virou e sussurrou à cunhada um pedido honesto de que a soltasse. De jeito nenhum, exclamou em resposta a Sra. Linton. Não quero mais ser chamada de egoísta. Você vai ficar. Mas então, Radcliffe, por que não mostra satisfação com a notícia agradável que lhe dei? Isabela jura que o amor que Edgar tem por mim não é nada perto do que ela sente por você. Tenho certeza de que foi mais ou menos isso que disse, não foi, Ellen? E não comeu nada desde a caminhada de anteontem, de tristeza e de raiva por eu tê-la despachado para longe de você. Acho que a está caluniando, disse Radcliffe, virando a cadeira e se voltando para as duas. Ela agora parece estar louca para fugir para longe de mim. E olhou fixamente para o objeto da conversa, como se estivesse diante de um animal repugnante, uma centopeia das Índias, por exemplo, que a curiosidade leva o observador a examinar, apesar da aversão que suscita. A pobrezinha não podia suportar isso. Empalideceu e enrubesceu numa rápida sucessão e, enquanto as lágrimas se avolumavam entre seus cílios, usou de toda a força de seus dedos pequeninos para soltar o aperto forte de Catherine. Percebendo que assim soltava um dedo, outro apertava ainda mais, de modo que não conseguia escapar. Começou a fazer uso das unhas, que logo decoravam as mãos de sua torturadora com crescentes vermelhos. Parece um tigre! Exclamou a Sra. Linton, soltando-a e sacudindo a mão de dor. Vá embora, pelo amor de Deus, e esconda essa cara de megera. Que tolice revelar essas garras a ele! Será que não pode imaginar as conclusões que vai tirar? Olhe, Radcliffe, esses instrumentos podem causar a morte. Você precisa tomar cuidado com os seus olhos. Eu as arrancaria dos dedos, se por acaso me ameaçassem, respondeu ele brutalmente quando a porta se fechou atrás de Isabela. Mas o que deu em você para implicar desse jeito com a criatura, Kate? Você não falava a verdade. Falava? Asseguro-lhe que sim, replicou ela. Faz várias semanas que vem se consumindo por sua causa, e hoje de manhã estava se rasgando de elogios a você, e despejou sobre mim uma torrente de insultos, só porque revelei seus defeitos, a fim de mitigar toda aquela adoração. Mas não ligue, só queria puni-la por sua impertinência. Só isso. Gosto demais dela, meu caro Radcliffe, para que permitir que você a agarre e a devore. E detesto-a demais para tentar, disse ele, exceto talvez a maneira de um gol. Você ouviria histórias estranhas se eu vivesse com aquela cara insípida de cera. As mais triviais seriam pintar nela as cores do arco-íris e deixar aqueles olhos azuis roxos a cada 2 dias. Eles me lembram por demais os de Linton. Deliciosamente, observou Catherine. São olhos de uma pomba, olhos de anjo. Ela é a herdeira do irmão, não é? Perguntou ele depois de um breve silêncio. Pensar isso não me agrada em nada, foi a resposta. Meia dúzia de sobrinhos hão de tirar dela esse direito, se Deus quiser. Mas não comece a ter ideias a esse respeito. Você é por demais inclinado a cobiçar os bens do próximo. Lembre-se de que os bens desse próximo são meus. Se fossem meus, seriam igualmente seus, retorquiu Radcliffe. Mas embora Isabela Linton seja tola, não acho que seja louca, de modo que não se fala mais nisso, como você sugeriu. E não falaram mesmo. Catherine provavelmente tirou o assunto da cabeça. O outro, tenho certeza, lembrou-se dele com frequência naquela noite. Pude vê-lo sorrindo consigo mesmo. Era um sorriso largo e irônico, entregando-se a um devaneio inquietante a cada vez que a Sra. Linton se ausentava da sala. Decidi vigiar seus movimentos. Meu coração pendia invariavelmente para o lado do patrão, em vez do de Catherine, e com razão eu achava, pois ele era gentil, honesto e honrado, e ela, embora não se pudesse dizer que era o seu oposto, parecia se permitir tanta coisa que eu tinha pouca fé nos seus princípios, e ainda menos simpatia por seus sentimentos. Queria que acontecesse algo para livrar, sem alarde, tanto Wuthering Heights quanto Thrushcross Grange da presença do Sr. Radcliffe, deixando-nos como estávamos antes dele aparecer. Suas visitas eram um pesadelo contínuo para mim, e suspeitava para o meu patrão também. O fato de ele estar vivendo em Heights era uma opressão impossível de explicar. Eu sentia
que Deus deixara ali sua ovelha negra entregue à própria sorte, e uma fera rondava entre ela e o rebanho, aguardando a hora certa de atacar e destruir.